Da edição, oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação, Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes desta terça-feira. Hoje é dia 13 de setembro de 2022. Uma ótima tarde a todos vocês que estão acompanhando CBN Campinas em 99,1 FM, no aplicativo da CBN, no portal cbncampinas.com.br, no YouTube, no Facebook. Obrigado a todos vocês. Aliás, vão interagindo com a gente, já mandando recado. Hoje tem Ponte Preta em campo, tem Guarani em campo. As duas equipes jogam nessa noite, rodada dupla, com transmissão aqui na CBN Campinas. E você pode ir palpitando aí. Quanto que você... Ah, você é bugrino? Quanto você acha que vai ser o Guarani? Manda aí, ó, 991869070, 19 é o nosso DDD. E você que é Ponte Pretano, Ponte vai ser qual o placar da Ponte Preta hoje? Manda aí no WhatsApp nosso aí, 991869070. Também pode ser pelo YouTube, também a gente aguarda a sua mensagem, a sua participação através do YouTube, aqui também na transmissão da CBN Campinas. 4-4, Júlio Nascimento, seu destaque, Júlio. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. Terça-feira importante para os times da nossa cidade. O Guarani joga em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento depois de 4 meses. E também informações sobre a Ponte Preta, quem vai em busca da sua primeira sequência de 2 vitórias consecutivas dentro da competição, joga contra a equipe do Ituano no Majestoso e aposta no retrospecto recente jogando dentro de casa. Legal. Daqui a pouco o Júlio volta, trazendo todos os detalhes e informações a respeito do jogo da Ponte, o jogo do Guarani também. Carlão de Freitas, é noite com 2 jogos com transmissão aqui na CBN. Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde ao ouvinte do CBN Esporte, segunda edição. Uma terça-feira importantíssima, né, para os nossos clubes, cada um dentro do seu objetivo. O Guarani lá em Ponta Grossa, precisando pontuar. Poxa, se vencer seria importantíssimo para sair do Z4. A Ponte para continuar a sua caminhada de permanência. Então é muita decisão hoje aqui na CBN envolvendo os nossos clubes. Pois é. Antes de eu dar uma boa tarde aqui pro Fábio, eu tô vendo ali o jogo Bayern e Barcelona, tá 0-0, 5 minutos e 40 do primeiro tempo. Barcelona jogando com a camisa número 3. Carlão ontem falou que não gosta de camisa número 3 e tal, né? Nem dessa aí você gosta, Carlão? O Barcelona, ele não tem uma número 2 tradicional, né? Por exemplo, igual aqui no Brasil. O Palmeiras tem a verde e a branca, né? E teve a terceira agora contra o Juventude. Então, quando é o Barcelona, eu aceito um pouco mais. Mas, por exemplo, o Bayern, que tem a segunda camisa branca, tradicionalmente é branca. Por exemplo, se ele já aparece de azul, já me quebra as pernas. Já não gosto. Com relação a essas coisas, eu sou meio Carlão? Tiozão. Não, é o terceiro uniforme. Não, o terceiro uniforme me deixa de mau humor. Eu não gosto. Outro dia. Como que é? Eu citei ontem Cruzeiro e Palmeiras, verde, né? Azul. E verde. Outra vez a Ponte outra vez não, faz tempo já. A Ponte entrou pra jogar contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena de amarelo. É inaceitável. Outra vez também Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Flamengo de amarelo. Flamengo de amarelo. Não foi na época da Copa? Que era alusão à Copa. Mas podia até ser. Era Brasil pra Brasil. mim é a seleção brasileira, não o Flamengo. Aí não. Bolacha, pega um copo de água com açúcar pro Carlão, por gentileza. Tá nervoso. Você quer me deixar de mau humor, é terceiro nível. Guarani, você já tá, tudo bem, homenagem a Brinco de Ouro, mas, pô, você não vai entrar contra o São Paulo, um jogo que já foi decisão de brasileiro, com uniforme rubi, pô. Aí não dá. Fábio Scheibe, você tava tranquilo, né, Fábio? Boa tarde. Certo. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Tudo tranquilo. Acompanhando esse jogo da Champions, Bayern e Barcelona. E além desse jogo, em destaque também, outro grande jogo, Liverpool e Ajax, né? Tá 0-0, começou agora. E mais cedo o Sporting de Portugal fez 2-0 no Tottenham de Richarlison, né? O atacante brasileiro. Um gol aos 45 do segundo tempo e o segundo gol aos 48 do segundo tempo, só isso. E o Richarlison marcou um gol, mas foi anulado, né? Foi anulado, né? Pois é, tá bom. Você tá calmo, né? Tudo bem, graças a Deus. Ontem foi noite de Série B. Porque você é forte, né? Ficar nervoso tem que ter medo. Aqui no Carlão dá pra encarar, você não dá muito, não. Dá, Bolacha, pra encarar? O mini craque aqui, Não dá não, né? Tá fora, né? Bota o hino do Palmeiras aí, Bolachinha.
Vamos falar do Verdão, com a semana toda para trabalhar. Agora é Santos, próximo adversário pelo Brasileirão, Leonardo Dai. A semana do Palmeiras começou com uma segunda-feira de folga. Mesmo assim, haverá tempo mais do que suficiente para planejar o jogo do próximo domingo, às 18h30, contra o Santos no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Depois de uma temporada em que muito se falou sobre falta de tempo para treinar, de muitos jogos, de uma sequência insana de compromissos, o Palmeiras terá um fim de ano bem mais tranquilo. Neste mês de setembro, serão apenas mais 2 jogos. Este de domingo contra o Santos no Allianz Parque e dia 28 contra o Atlético Mineiro no Mineirão, também pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras só tem Campeonato Brasileiro para jogar daqui até o fim da temporada. Em outubro, a agenda estará um pouco mais cheia, serão 7 jogos ao longo do mês de outubro e depois mais 3 jogos no mês de novembro para que o Palmeiras conclua a temporada de 2022. Palmeiras que tem uma vantagem de 8 pontos na liderança do campeonato em relação ao Internacional, que assumiu a vice-liderança após os empates do Corinthians com o São Paulo e do Flamengo com o Goiás no último domingo. O Palmeiras tem nesse momento 54 pontos. O melhor vice-campeão da história do Campeonato Brasileiro anotou 74, o que significa que com 75 pontos, um time está muito perto da conquista do título brasileiro, talvez até garanta a conquista com 75 pontos. Com 54, o Palmeiras precisa de apenas mais 21 pontos nos 12 jogos que restam daqui até o fim da competição. É um aproveitamento ligeiramente superior a 50% dos pontos conquistados até agora. É uma boa margem para o Palmeiras alcançar esses 75 pontos. Basta considerar que o Palmeiras, fazendo 21 pontos nos últimos 12 jogos, terá perdido 15 pontos em todas essas partidas. Até agora, considerando as primeiras 26 rodadas, o Palmeiras fez 54 pontos de 78 disputados, ou seja, perdeu 24 pontos em 26 rodadas. Poderá, para chegar a esses 75 pontos, perder 15 pontos em 12 jogos. Está numa situação muito tranquila, mantendo o aproveitamento ou até caindo consideravelmente esse aproveitamento. O Palmeiras deve alcançar a pontuação necessária para ser o campeão brasileiro de 2022. De São Paulo, Leonardo Dai. Pois é, uma das principais reclamações do Abel Ferreira durante toda a temporada, né? Aliás, desde que ele chegou no Palmeiras, é falta de tempo para trabalhar. Sempre foi, né? E reclamava assintosamente pela falta de tempo, reclamava do calendário. Você quer ter o calendário livre, você não participa dos campeonatos. Agora tá livre, leve e solto para participar do Campeonato Brasileiro, porque só tem esse, né, Carlão? E focar bem o Campeonato Brasileiro. Tá bem encaminhado, né? A conquista do Palmeiras não passa por perigos. Pelo menos a cada rodada o Palmeiras consegue se distanciar, ou quando tropeça, os adversários também tropeçam. E agora é o momento do Palmeiras se antenar rumo a mais uma conquista do Brasileirão. Hoje eu estava assistindo, o Rony recebeu uma proposta e deve deixar o Palmeiras, né? O Palmeiras, para o ano que vem, ele vai passar por uma reformulação, né? Porque o Scarpa vai sair, o Rony vai sair, de repente outros jogadores, Danilo vai também. Danilo, que é uma joia do Palmeiras, aí vai precisar se remontar, porque desde 2018 o Palmeiras vem conservando essa base, Rafael né? Veiga, José Rafael, Scarpa. Então talvez ano que vem, o início do ano, tudo bem que o Palmeiras financeiramente é um clube bem abastado, mas talvez o início de 2023 deve ser um início mais complicado em virtude da formatação da nova equipe, né? O Fábio Veloso tá falando aqui, olá. Aí ele escreveu, mas eu vou cantar, porque é uma musiquinha, né? Uhum. É uma musiquinha. O tempo passa, o tempo voa e o líder continua numa boa. É isso, né, Fábio? Essa musiquinha, né? Essa era de uma propaganda de um banco, né? Antigamente, né? Pois é. O mês sem ganhar, 4 vices diferentes e a diferença só aumenta. Dá-lhe porco, mas a saída do Rony pode azedar. É que o Carlão acabou de falar. O Rony tá saindo, Danilo pode estar saindo. Você que acompanha jornalisticamente o Palmeiras, Fábio, você... essas 3 saídas que o Carlão citou, pode dar uma balançada do Palmeiras? Com certeza, mas o Palmeiras agora tem planejado e pensa bastante no garoto Hendrick, né? O Hendrick pro muito ano que novo vem. ainda pra botar numa fogueira, não é não? Não é? 16 anos, apesar do Vitor Roque, que jogou semifinal de Libertadores pelo Atlético Paranaense contra o próprio Palmeiras, foi muito bem também, né? Tem que ir pondo aos poucos, parece que depois
Domingo agora tem final do Sub-20, Palmeiras e Corinthians. Isso. O Abel pensa depois dessa partida já dá uma cancha pro garoto, né? Então, mas eu vejo assim, ó, eu vejo o Endrick, não que ele não esteja preparado, me entendam, por favor. Eu acho que o Vitor Roque está mais preparado que o Endrick para assumir. E um outro detalhe, Carlão, o Fábio e os nossos amigos que estão acompanhando. A pressão no Palmeiras é diferente do que no Atlético. Sem dúvida. Mas eu acho que nesse restante, Cabela, Fabião, torcedores do Palmeiras principalmente, né? À medida que o Palmeiras for se distanciando na primeira colocação, eu acho que em alguns jogos pontuais você vai colocando, vai ganhando confiança. O Palmeiras está num bom momento, para aí sim, 2023, ele começar, não também como um titular, mas como um cara importante desse grupo aí. O Raul Giordano, lá da minha terra, lá da Americana, mandou aqui, ó, só pra avisar o ouvinte aí que falou da musiquinha do banco, o banco quebrou, viu? O Bamerindos, né? Então já que quebrou, o Bamerindos. Né? Era o Bamerindos, verdade. Boa, Raul Giordano, obrigado pela mensagem, obrigado, Fábio. 4 horas e 14 minutinhos. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues. As imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Os comentários do Carlão de Freitas. Reportagem, Júlio Nascimento. Plantão do Fábio Chaib, nosso comentarista também hoje aqui junto com a gente. Coordenação de esportes, Rafael Pio. Direção-geral, Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos por intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Legal, galera que tá no YouTube já tá vendo o Mário Quintino aí pra trazer as informações da estrada. Boa tarde, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações importantes para quem segue pela rodovia Dom Pedro, porque aconteceram 2 acidentes. O primeiro deles para quem vai em direção de Jacareí, um acidente na altura do quilômetro 134, um tombamento de moto, inclusive esse motociclista sofreu ferimentos, foi socorrido em estado moderado e ainda tem uma interdição na rodovia para quem vai em direção de Jacareí, utilizando aí a altura do quilômetro 134. Por isso, atenção aí pela rodovia Dom Pedro, você que segue ali no trecho, proximidades também do Parque das Universidades. E no sentido contrário, Cabela, na altura do quilômetro 135, aconteceu um outro acidente, uma colisão entre 2 veículos, sem feridos, mas do quilômetro 135 para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, aí não tem interdição, mas fica o alerta por conta desses 2 acidentes em pontos ali bastante próximos da rodovia Dom Pedro, cada um deles em um sentido lá da rodovia. Cabela. Beleza, Mário, você volta já. O Carrefour Campinas Shopping e o Carrefour Shopping Dom Pedro chegaram para você encher o seu carrinho com muita economia e qualidade. Faz as melhores ofertas. Faz Carrefour.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Good Bom, super simples. Construtora Patriani, somos movidos pelo futuro. O Vôlei Renata volta a quadra na próxima sexta-feira, às 7h30 no ginásio do Taquaral, e vai enfrentar o líder do campeonato, o Vôlei Guarulhos. A equipe campineira já está garantida na próxima fase do Campeonato Paulista, e a CBN Campinas vai transmitir em áudio no FM em 99,1 e no YouTube com imagens do jogo, no youtube.com/esporte CBN Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, 4h22. Sem perder tempo, vamos falar do Bugrão. Bota o hino do Guarani. O
Bugrão joga logo mais às 7 da noite, hein? 7 da noite contra o Operário. É jogo direto contra o Z4. O Guarani precisa da vitória mais uma vez. Aliás, o Guarani, todos os jogos precisam de vitória, né? Só pode pensar em vitória o Guarani. Entra em campo contra o Operário, meu caro Júlio Nascimento. Cabelo, a partida importante do Guarani hoje. Jogo fora de casa contra a equipe do Operário. O Bugre que está tentando deixar a zona de rebaixamento depois de 4 meses, são 22 rodadas, ocupando ali um dos últimos 4 lugares dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de hoje, o técnico Mouser conta com desfalques, jogadores que não estarão à disposição para essa partida contra a equipe de Ponta Grossa. O principal desfalque, em comparação aos últimos jogos, é a presença do Alvarino, o jogador argentino, foi contratado para ser o volante. Já jogou como zagueiro no Boca, mas no Guarani vem sendo escalado como lateral. O Alvarino teve um problema na mão, deve ser preservado no jogo de hoje, e se socorrer o Diogo Matheus é o provável substituto. E o Júlio César, né, mais uma vez sofrendo com a questão física. O Júlio César tem tido aí uma luta em 2022 para se manter saudável e ter uma sequência maior de jogos. Ele não participou de 10 jogos nessa temporada, 6 por conta de lesão. Deve ir para o seu 11º jogo como desfalque, o 7º por aspecto físico. Provável Guarani de Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor. A presença do Derlan e também do Jamerson Bahia, Rodrigo Andrade, Leandro Vilela e Giovanni Augusto, Bruno José ou Edson Carioca, Isaac e o Yuri. Até existe uma possibilidade do Gênison entrar na vaga do Yuri, mas o Yuri vem num retrospecto muito positivo. E o provável Operário, de Vanderlei no gol, Arnaldo, Dirceu, Renier, Fabiano, Rafael Chorão, Fernando Neto e Giovanni Pavani, Reina, Paulo Vitor e Júnior Brandão, time comandado pelo técnico Matheus Costa. Partida importante para o Guarani, precisa dessa vitória para sair da zona de rebaixamento e depois torce para a Chape contra o CSA. Quem apita o jogo é Diógenes José Padovani de Andrade, ele é do Espírito Santo. Pois é, esse jogo às 7 horas da noite lá no Paraná, Carlão, e aí Alvarinho talvez não jogue, mas deve jogar o Diego Matheus. Diego Matheus, que é o da posição, é lateral direito, então pode ser que com isso o Guarani fique mais ofensivo, né? E lá na frente não tem Júlio César, mas tem Bruno José, tem o próprio Edson, que entrou, aliás, o Bruno José entrou bem no jogo, substituiu o próprio Júlio, desde entrou quando bem. Do Foi o Sampaio, melhor jogo né? do Bruno José, eu acho. Desde contra o Sampaio, que ele fez o gol, participou, foi Exato. bem demais. Acho que foi bem, aquele jogo acho que foi o melhor jogo do Bruno José. Fez até gol. Fez até gol, rapaz. E um belo gol ainda, um chute cruzado no cantinho, belo gol. E hoje contra o Operário, o Guarani tem que mostrar força. Você disse na hora do almoço que pelo menos um pontinho, né, Carlão? Ou como você disse, a vitória, poxa, seria sensacional. O Guarani sairia de zona de rebaixamento, ganharia confiança, até um fôlego para os jogos dentro de casa, porque essa coisa que a gente fala de ter que ganhar todos os jogos em casa, você joga muito no limite, né, Cabelo? Porque aí todo jogo realmente é uma final. E de repente, se você tropeçar, poxa, pode cair tudo, né? O ano passado, o Guarani precisava ganhar todos os jogos em casa, e pensando no acesso, lembra disso? Sim, aí verdade. Pega o Goiás na frente, né? Lembra? Porque vinha, goleou o Avaí. Não, ele tava com... Mas naturalmente, Cabelo, você tem 5, 6 jogos em casa, é difícil você vencer todos os jogos. Sim. Isso não é pro Guarani, isso é pro Palmeiras, é pro Flamengo, é pro Corinthians, é pro Guarani, é pra Ponte, é pro Avaí. Né? É difícil você jogar nessa tensão, nesse limite de ter que vencer. Hora ou outra acontece. 2005, por exemplo, o América de Natal subiu vencendo todos os jogos em casa. Mas é muito difícil que isso aconteça, né? Mas esse é o cálculo mais simples para o Guarani. Agora, em conquistando uma vitória hoje, eu sinceramente acho muito difícil, acho um jogo complicado, um jogo ruim para o Guarani, mas nada impede do Guarani ir lá e ganhar. Pô, vencendo hoje abre as portas da permanência, né? Até porque depois jogando em casa com as partidas vencíveis que tem, e eu tenho comigo que esse jogo em Itu é um jogo chave para o Guarani buscar, até por tudo que pode envolver essa partida, uma vitória hoje abre um caminho significativo para o Guarani permanecer. O João Alberto de Jundiaí, que sempre participa com a gente, sempre ligado, mandando um abraço, tá dizendo que a rodovia Dom Pedro já tá liberada. Já tá liberada a rodovia Dom Pedro, tá dizendo aqui o João Alberto. Obrigado, João. Obrigado pela mensagem. Jogo difícil pro Guarani hoje, né, o Fabião? Complicado. Fantasma também precisa da vitória lá para sair dessa zona incômoda. E essa pressão de resultados favoráveis em casa, que nem o Carlão estava falando, por exemplo, a Ponte Preta agora tem 6 vitórias consecutivas. Só que não tem a pressão, né? Sim, é aquela coisa. Né? É aquela coisa, você construir, a coisa vai acontecendo naturalmente. Pra Ponte foi, mas ela não tinha pressão de, olha, tem que vencer todos em casa para permanecer. É diferente, até né? O Hélio não deve ter pensado que ia vencer não, 6 ninguém seguidas. pensava, né?
Não, e outra coisa, essa pressão da Ponte Preta hoje é para um possível acesso, é um sonho, como a gente sempre diz aqui, é um sonho que ainda está sendo alimentado, porque matematicamente dá. Então a Ponte Preta entra em campo, ó, tem 6 vitórias, pode conquistar a 7ª vitória, a gente fala daqui a pouco. É diferente da pressão para não ser rebaixado, muito diferente. Ah, beleza, se eu não ganhar em casa, eu não vou subir, porque já tá difícil, mas também não vou cair, o time vai se manter na Série B. O Guarani não, o Guarani hoje ele precisa vencer os jogos em casa para que o ano que vem não esteja na Série C. Limite, né? Tá no limite, tá no limite. E é duro você jogar no limite. Outro dia, algumas rodadas, a gente falava da falta de confiança do time do Guarani. Eu acho que essa confiança foi resgatada. Hoje o Guarani, ganhando ou perdendo, faz bons jogos. É um Guarani diferente de tempos atrás. Agora, você jogar precisando, seja para título, seja para acesso, seja para permanência, é muito difícil. Então, por isso, vitória fora de casa vai ser importantíssimo pro Guarani. É vencer ou vencer, Júlio Nascimento. Cabela, vamos aqui analisar, né, a sequência que o Guarani tem pela frente. É uma sequência importante. Hoje joga contra o Operário, partida fora de casa. Se o Guarani vencer, chega a 32 pontos. Ficaria aí restando mais 4, 5 vitórias, faltando ali 8 jogos para o término da competição. Então, se o resultado hoje for positivo contra o Operário, o Guarani calcula por cima que seria necessário um pouquinho mais de 50% de aproveitamento dos 8 jogos que restarão. A sequência do Guarani: Grêmio Novo Horizontino em casa, CSA fora de casa, Londrina em casa, Ituano fora, CRB em casa, Cruzeiro e Bahia fora, fecha contra a Chapecoense dentro de casa. Então, além de hoje, esse duelo contra o Operário, o Grêmio Novo Horizontino e o CSA são 2 times que são confrontos diretos aí, nessa briga do Guarani. Depois o Guarani só pega time que tá brigando para subir. Londrina, Ituano, CRB, Cruzeiro e Bahia. Só na última rodada contra a Chape, que também está próxima da zona de rebaixamento, o Guarani vai ter um confronto direto contra a zona de rebaixamento. Então, esses próximos 3 jogos, por serem confrontos diretos, o Guarani precisa melhorar esse retrospecto como visitante. São 3 derrotas consecutivas fora de casa, Ponte Preta, Vasco e Vila Nova. Por outro lado, 3 vitórias seguidas em casa. Venceu o Náutico também, se venceu também o Sampaio Corrêa. Então hoje, a busca por um resultado como visitante é fundamental para dar fôlego nessa campanha para fugir do rebaixamento. Afinal de contas, se o Guarani seguir no Z4, vai completar 4 meses aí na quinta-feira, né? No dia 15 serão exatos 4 meses na zona de rebaixamento e 23 rodadas. Então é um número que deixa o torcedor bem assustado, né, Cabela? Sem dúvida nenhuma, o torcedor do Guarani fica muito preocupado, muito apreensivo. Aliás, Guarani, às 7 da noite, narração do Rafael Pio, reportagens do Léo Tonin, comentários do Gabi Castro, apresentação do Enzo Urniani. O Enzo Urniani vai estar estreando aqui na equipe de esporte da CBN Campinas no plantão. Aqui o Fábio Charb vai estar com a gente. Vamos pro intervalinho? A gente volta já já. CBN Esportes Campinas, 2ª edição. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de setembro de 2022. A Advocacia Geral da União defendeu a lei que permite que beneficiários do Auxílio Brasil comprometam até 45% da renda com empréstimos consignados. A manifestação foi enviada numa ação apresentada pelo PDT. A legenda argumenta que a nova legislação poderia levar ao superendividamento das famílias e ao aumento da taxa de juros. A AGU alega que a medida viabilizou à camada mais pobre da população acesso à modalidade de empréstimo. A polícia descartou a suspeita de bomba que havia no aeroporto internacional de Maceió, em Alagoas. Durante a manhã, um pacote não identificado foi abandonado no local. O esquadrão antibombas foi acionado e descartou a ameaça no início da tarde de hoje.
os voos foram suspensos e uma decolagem chegou a ser cancelada. As operações do terminal já foram retomadas. O caixão com o corpo da Rainha Elizabeth II chegou à Inglaterra para as últimas homenagens. Ele foi levado ao Palácio de Buckingham, onde será recebido pelo rei Charles III e pela rainha consorte Camila. O cortejo final é acompanhado por milhares de londrinos. O velório será aberto a partir de amanhã por 4 dias. O funeral de Estado, com a presença de líderes mundiais, está marcado para o próximo dia 19. O Avaí anunciou Lisca como novo treinador. Ele será apresentado amanhã para comandar as atividades do dia. O Avaí ocupa a 18ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lisca estava no Santos, mas foi demitido ontem após uma sequência de resultados ruins, com apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, estamos de volta com o Mário Quintino. Mário Quintino, agora há pouco, um ouvinte nos mandou mensagem aqui, o João Galberto lá de Jundiaí, dizendo que a Dom Pedro já está liberada. Exatamente, Cabelo. Inclusive, eu ia trazer essa atualização, já agradecendo a participação do João. De fato, a rodovia foi liberada no trecho onde aconteceram os 2 acidentes, tanto na altura do quilômetro 135, para quem seguia em direção de Jacareí, e no sentido contrário, no 134, proximidades para quem ia em direção da rodovia Anhanguera. Portanto, pista liberada na Dom Pedro, mas mais à frente, ali proximidades da rodovia Anhanguera, o trânsito já é intenso, por isso siga aí com atenção. Falando também de outro ponto da cidade, Cabela, e trazendo uma atualização, nós comentamos sobre lentidão na Júlio Prestes, região do Taquaral. Tinha um caminhão quebrado por lá, mas agora o veículo já foi retirado e segue sem dificuldades. Cabela. Legal, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Ajude seu cãozinho a se proteger contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra os parasitas por todo o mês. É um e pronto. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas, segunda edição.
Muito bem, de volta, 4h37. Agora vamos falar do segundo jogo da noite. Fala da Ponte Preta, fala da Macaca, que enfrenta o Ituano logo mais, pensando em se aproximar do G4, Júlio Nascimento. Cabela chegando com informações da Ponte, que entra em campo nesta terça-feira, às 9h30, dentro de casa, em busca de mais um resultado positivo. Atuando como mandante, a Ponte vem em uma sequência muito positiva. São 6 vitórias no Moisés Zucarelli, contra o Operário, passou pelo Vasco, passou pelo Guarani, passou pelo Bahia, passou pelo Sport, passou pelo Náutico e agora joga contra o Ituano. Se vencer, emenda a 7ª vitória seguida, que não acontece desde 98 e desde 97, contabilizando apenas jogos oficiais, e vence pela primeira vez em 2022 2 partidas seguidas. A Ponte sempre que vence um jogo, no seguinte ela empata ou perde. Mas agora são 2 jogos seguidos em casa. Então, já que o retrospecto recente tem sido bom no Majestoso, de repente pode ser a oportunidade da Macaca emendar essa sequência pela primeira vez. O provável time hoje de Kaique França no gol: Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches, Arthur ou Jean Carlos, Felipe Amaral, Alisson, Leonaldi, na frente Elvis, Fecim e Luca. Essa é a provável escalação da Ponte. E o Ituano embalado aí, né? Time comandado pelo Carlos Pimentel, venceu o Tombense na última rodada. De Jefferson Paulino, Rai Ramos, Lucas Dias, Rafael Pereira e Mário Sérgio, Jimenez, Kaique e Caio. Lucas Siqueira hoje não está à disposição. O Gerson Magrão seria opção, mas deve começar no banco. Vinícius Paiva, Léo Ceará e Brenner. Esse é o provável Ituano. Quem apita o jogo hoje é Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Cabelá. Beleza, Júlio, as informações aí da Ponte Preta. Daqui a pouquinho a Ponte entra em campo, portanto, meu caro Carlão de Freitas, essa Ponte Preta, a gente fala de sonho. Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. Ponte Preta e Ituano. O Ituano tem a melhor campanha no segundo turno. E a Ponte Preta a 4ª melhor campanha no segundo. Eu acredito que nós vamos ter hoje um baita jogo. Jogo realmente das duas equipes que estão chamando a atenção nesta parte do campeonato, né? O Ituano não chegou a passar por apuro, né, dentro da Série B, não. Sempre fez uma campanha muito sólida. Quando deu uma oscilada, trocaram o técnico. Trocou o treinador, né, o Mazzola, que fez um trabalho muito legal lá à frente do Galo Rubro-Negro, veio o Carlos Pimentel, que vira e mexe, né, hoje ele é o treinador mesmo, mas sempre quando o Ituano vinha em Campinas era o Carlos Pimentel, porque o Mazzola estava sempre suspenso, né, quando a Ponte caiu era o Carlos Pimentel, e quando o Ituano ganhou do Guarani era o Carlos Pimentel. O Mazzola, apesar de ser um campineiro, não gostava de dirigir o Ituano aqui em Campinas. Será que era proposital? Não sei, pode até ser. O Mazzola é uma grande figura. O Mazzola tá num time legal aí da Série B. O Cabela já vai consultar, mas hoje tem tudo para ser um grande jogo. A gente torce aí para que o gramado da Ponte esteja bem. Nos últimos tempos demonstrou aí a drenagem muito boa, né, e eficiente. E a Ponte vivendo esse grande momento, principalmente nesses jogos dentro do estádio Moisés Zucarelli. O Ituano, então, nem se fala, vem de uma goleada, né, o placar clássico frente ao Tombense. Não tem mais o grande Rafael Papagaio, né, que era aí a referência do Ituano, é o artilheiro do Ituano ainda na Série B. Mas um grande jogo. Pena pra Ponte que ela não vai contar com o Igor Formiga, que apesar de algumas limitações, mas é um cara que se encaixou hoje, ele é importante pro time. E o Arthur, que pode até jogar, a gente espera até que jogue, mas se ele não jogar, entra o Jean, mesmo sendo da base, é um menino que já demonstrou ter qualidade, mas ainda não está no nível do Arthur. Seria legal a Ponte completinha para esse jogo. Mazzola Júnior pode vir a Campinas na próxima rodada, 31ª contra o Guarani. Está dirigindo o Novo Horizontino. Aí, é um time estruturado, um time legal. Exatamente. O Mazzola sempre bem posicionado no mercado. Isso é legal, um cara que merece, é um cara também trabalhador. Pega o Grêmio, né? Quinta-feira. É sexta-feira. Aliás, falando do Novo Horizontino, a gente está na Ponte, mas vamos debater sobre Série B. O Novo Horizontino tem que tomar cuidado mesmo. É isso que eu ia falar, porque vai pegar o Grêmio. Pega o Grêmio agora em casa. Mas o Grêmio vem numa crescente, vem entusiasmado com a chegada do Renato Gaúcho, apresentou um futebol técnico melhor na última rodada contra o Vasco. Se o Novo Horizontino perder esse jogo pro Grêmio e o Guarani ganhar do Operário, é mais um confronto direto na próxima rodada pro Guarani, porque o Novo Horizontino para nos 33 e o Guarani vai a 32. Então, o Novo Horizontino que abre o olho também, viu, Fábio? E o jogo de hoje, Ituano e Ponte Preta e Ituano, jogo de 6 pontos também, né? Porque o Ituano tem 40, Ponte Preta 39. E quem vencer já
Já Aí, praticamente... Feliz Natal. Exatamente. Quem venceu hoje aqui, a Ponte vai a 42, tranquilo, o Ituano mais caso, vai a 43, mais tranquilo ainda. E o Carlão falou que o Ituano perdeu dos pilares, que era o Rafael Papagaio, o outro também foi o Pegorari, né? O goleiro que foi pro Juventude. E quem tá no gol agora do Ituano é o Jefferson Paulino, que era do Guarani. Jefferson Paulino. Vai ser vaiado hoje, né? A torcida vai pegar no pé dele, com certeza. Ele é bom goleiro, é um baita cara, né? Ele foi engraçado. Foi engraçado. Aí que o Guarani se interessou por ele através desse campeonato carioca. E teve toda aquela coisa do derby, lembra? Que ele deu o chapéu no Roger, o lance parado, o Roger ficou bravo. Aí depois os dois ficaram amicíssimos nos tempos de jogador do Roger na Inter de Limeira. O Roger dava carona pra ele. O mundo do futebol é maluco. O Roger foi técnico dele, foi técnico dele. Né? Se eu não me engano, foi técnico dele lá na Inter de Limeira ainda. Pois é, os desfalques têm feito com o técnico Hélio dos Anjos mudar muito a equipe, muda a cada jogo e hoje pode ter mudança de novo, não é, Júlio? Pois é, Cabela, fica a expectativa pela escalação da Ponte hoje, né? Hoje o Hélio dos Anjos vai mexer mais uma vez, aliás, tem sido um problema pro Hélio, porque ele tem mexido muito. Vamos pro 30º jogo da Ponte na Série B, todos os jogos com o Hélio dos Anjos, está na Ponte desde o Campeonato Paulista, só que o Hélio, ele só repetiu a escalação em 3 jogos, ou seja, 2 vezes de um jogo para outro. E 26 vezes o Hélio mexeu no time, precisou de alguma alteração, seja por suspensão, seja por lesão, por outro aspecto, às vezes até por opção técnica. Hoje ele tem a volta do Leonaldi deve ser presença no meio campo, né, retomando aí o lugar do Fraga, que foi muito elogiado, mas o Leonaldi é esse jogador titular para formar esse trio com o Alisson e também com o Felipe Amaral. O Igor Formiga não deve ficar à disposição por conta de uma luxação no ombro. A tendência é que o Norberto seja o titular. Aliás, era a brecha que a comissão técnica até esperava, viu Cabela? Porque o Igor Formiga, ele era visto, analisando, até os nossos comentaristas citavam isso, o Igor Formiga era visto como um ponto vulnerável no bom sistema defensivo da Ponte, que tem funcionado principalmente dentro de casa. Então, o Norberto, que lá atrás foi contratado para ser o titular da posição, tem a brecha e de repente, aproveitando, pode até ficar com a vaga até quando o Igor Formiga voltar. Vai depender do Hélio. E na outra lateral, por se tratar de um jogo importante, porque o Ituano ele tem uma diferença de apenas 1 ponto para a Ponte na tabela de classificação, o Arthur pode jogar. Ele teve um desconforto, não foi uma lesão grave contra o Sport, ele foi substituído no intervalo pelo Jean Carlos, mas existe uma preocupação muito grande em relação ao rendimento do Jean Carlos. Então o Arthur pode realizar um esforço e ser confirmado hoje como titular da Macaca. A Ponte, se vencer, chega a 42 pontos e se aproxima do primeiro objetivo, que é alcançar os 45 matemáticos e mágicos para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. E mais, né, Cabela? Diminui essa diferença pro Vasco da Gama, que hoje é o 4º colocado com 45 pontos. Cabelinha. Carlão, o Arthur pode ser que jogue e o Formiga também pode ser que jogue. Inclusive, há mais possibilidade do Formiga jogar do que o Arthur, né? No Arthur entraria o Jean Carlos, que é o substituto imediato, mas também que não tem a mesma força que tem o Arthur. Sim. E do lado direito, o Formiga, ele apoia muito, mas defensivamente ele tem seus problemas, então pode ser Norberto. O Norberto também, de vez em quando, ele chega bem também, né? Tecnicamente, o Norberto é mais jogador. É mais jogador, que o Formiga. Só que nesse esquema da Ponte, nesse jogo de pura intensidade, o Formiga se encaixa mais, né? O Norberto cumpre uma trajetória na Ponte de muitas lesões, né? O próprio Arthur também, que o Arthur tá jogando muita bola. Sim. Mas vira e mexe, alguma coisa muscular o afeta, né? Por sorte. Segunda ou terceira vez, já que esse desconforto, né? No primeiro derby lá no Brinco de Ouro jogou o Jean. O Arthur não jogou. É verdade. Fora outras situações, mas a que mais me marcou foi a ausência do Arthur, foi nesse primeiro derby. E o Norberto sempre, né? Só que tecnicamente o Norberto, a jogada final do Norberto, ela é mais inteligente, né? Ela é mais pensada que do Formiga, né? Agora o Formiga é força, é mais porrada, explosão. E nesse time da Ponte de muita força física, o Formiga se encaixa mais que o Norberto, mas por exemplo, para o time, eu acho que não há tanta diferença assim, tecnicamente. O Norberto para o Formiga, creio que a Ponte não vai sentir tanta falta. Agora o Arthur e o Jean, aí sente.
Aquele lado direito com Formiga, o Alisson e o Lucas chegando ali. Até porque o Alisson dá uma retaguarda legal, né? O Alisson pelo amor de como Deus. diz o velho filósofo, tem 2 pulmões, né? Tem 2, ele é um cavalo ali no meio campo. Ele tem um fôlego que, pelo amor de Deus, Fabião. É verdade. Você que gosta de uma academia, você tem esse fôlego também? Não, eu sou mais a parte de peso. Ah, peso? Parte de cardio, de fazer uma corrida e tudo mais, tô meio por fora, tem que começar a fazer outra vez, né? Pois é, eu não sou nem de peso e nem de corrida, eu sou demais de garfo e copo. Mas essa é a melhor com parte. refrigerante, obviamente, né? Copo com refrigerante. Muito bem. Logo depois de Guarani e Operário, tem Ponte Preta e Ituano, eu narro, a reportagem com a Adriana Almeida, o comentário do Carlão que está aqui comigo, a apresentação vai ser do Marco Guarizo, no plantão o Fábio Scheib, hoje ele tá 100% digital, assim ele vai bom. De novo, hein, vai chegar 1h da manhã em casa, igual eu. Prometeu levar os 6 pontos para Itu. Não, que isso. Os 6 pontos para Itu, eu digo, é que você mora em Itu, mas você vai levar os 6 pontos de Campinas para Itu. Duas vitórias campineiras hoje. Você entendeu o quê? Aliás, faz tempo que nós não temos uma rodada com vitória de Guarani e de Ponte Preta na mesma rodada. Isso foi no Campeonato Paulista, se eu não me engano, quando a Ponte venceu a Ferroviária lá, o Guarani venceu. Eu acho que teve alguma na Série B, se eu não estiver enganado. Teve na Série B também? Vai demorar. Vai demorar. Faz tanto tempo, né, Cabelo? Pois é, coisa tão rara, assim, difícil achar. A gente tava falando antes do Palmeiras do Hendrick, mas a Ponte Preta também tem que aproveitar o Eliel aí. Quanto antes, porque daqui a pouco a gente não vê mais aqui no futebol brasileiro, né? O moleque vem voando na base da Ponte, hein? Fez um golaço de bicicleta. Que golaço. Torcedor Ponte Pretano tem que a Ponte, guardadas todas as proporções, por exemplo, se ela consolidar esses 42 a 45 pontos, já pode ir colocando o menino, porque não vai ter tanta pressão, vai jogar mais leve, mais solto. Mas ele também tá mais velho que o Hendrick, tem 19 anos, eu acho. Não, ele é mais velho que o Hendrick. Aliás, eu acho que pra Série... Isso que é duro, por isso que eu falo que a Série A2 na vida da Ponte é um karma, né? Porque eu acho que ele vai ser aproveitado no que vem, mas, poxa, aproveitado na Série A2 nada de um lado pro outro. É duro, né? Tem que estar fisicamente muito bem. Muito bem. Tem que estar muito bem, porque como ele é leve pra jogar, e uma Série A2 é um pouquinho mais pesado no futebol. Gramado ruim, campo ruim. É verdade. 11 minutinhos para 5, intervalinho, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando?
melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Para o M. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quatro horas e 53 minutinhos. Vamos falar do tricolor do Morumbi. O São Paulo tem mais uma decisão essa semana e mais uma vez com 2 gols de desvantagem, não é, Guilherme Pradella? É claro que todo torcedor do São Paulo está com a cabeça no próximo dia 1º de outubro, dia da final da Sul-Americana contra o Independiente del Valle do Equador, na Argentina. Mas antes, é preciso pensar nos jogos que antecedem esta grande decisão. E o primeiro é já nesta quarta-feira, o segundo confronto das semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Na primeira partida, o São Paulo perdeu por 3-1 no Morumbi, ou seja, precisará de 2 gols de diferença neste confronto da volta no Rio de Janeiro para levar a decisão para os pênaltis, contra um dos adversários mais difíceis da competição. Apesar das chances serem pequenas, na teoria, o técnico Rogério Ceni não abre mão de disputar de forma séria a possibilidade de chegar a mais uma final. Nós não podemos admitir chegar numa semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com um time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não pra mim. E eu não iria com um time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%, 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. E os caras que trabalham comigo também têm que pensar dessa maneira. São Paulo que se representou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Volta a treinar nesta terça-feira. Para encerrar, a Conmebol anunciou o início da venda dos ingressos para os torcedores que quiserem acompanhar a grande final da Sul-Americana no próximo dia 1º de outubro em Córdoba, na Argentina. Os ingressos para os São Paulinos começam a ser vendidos nesta terça-feira. Os valores das entradas estão entre 57 e 130 dólares, algo em torno de 290 e 660 reais. De São Paulo, Guilherme Pradella. O São Paulo tem uma parada indigesta amanhã, né? Os mesmos 2 gols de desvantagem que ele tinha com o Atlético Goianiense, que também é rubro-negro, mas esse rubro-negro de amanhã é um pouquinho diferente, né, Carlão? Só um pouquinho. Vou falar joga baixinho. No Maracanã, detalhe. Vou falar baixinho aqui, uma opinião impopular, hein? Não precisa nem ir pro Rio. Mas não queira descer no Galeão. Ele falou que se ele tiver 5%, 3%, ele tem alguma coisa. Não queira descer no Galeão, não queira descer no Santos Dumont. Não precisa nem ir. Mas você tá falando de um tricampeão mundial, pô. Mas pode ser, não adianta. Você acha que vai ser? Não, vai oferecer um pouco de resistência. 2-0 Flamengo.
São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana, aí o papo é outro, aí a conversa é outra, aí é o tribo campeão mundial que vai estar na Argentina, vão invadir Córdoba e tal, vai ser uma festa. Agora, no Rio amanhã, esquece. Como diz o carioca, esquece, irmão. Esquece. E tem o tabu ainda, né? O Flamengo São Paulo ganha o Flamengo há 5 jogos. E o Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo como treinador. É verdade. E se o São Paulo classificar, pode colocar essa fala. Pode até fazer os cortes. Com esquece, certeza. Irmão. Prepara aí, já deixa separado. Faz o corte. Pra não dar muito Esquece, irmão. trabalho, O Flamengo tá? já está na final. Pois é. Tá bom então, vamos lá, né? Fazer o quê, né? Tá bom. Pois não. Não, e você tá falando do Rogério Ceni, o título mais relevante dele como treinador é pelo Flamengo, né? Exatamente. Em 2020. Brasileiro, né? Perdendo pro São Paulo no Morumbi. São Paulo. Exatamente. Aliás, ele como técnico do Flamengo nunca ganhou do São Paulo. Ele como técnico do São Paulo nunca ganhou do Flamengo. Brincadeira, o cara tá invicto aí dos dois lados. Que beleza, hein? Que beleza. Aliás, o Bolar já levantou aqui. A última vitória das duas equipes de Campinas na mesma rodada foi na 17ª. Obrigado, viu, Bolacha? 17ª rodada da Série B. Ponte Preta venceu o CSA lá no Rei Pelé por 1-0 no dia 7 de julho e o Guarani na mesma rodada, no mesmo dia, no sábado, venceu o Cruzeiro aqui por 1-0 às 11 da manhã no Brinco de Ouro, no dia 9. Aliás, esse dia aqui eu estava com Covid e não sabia e transmiti o jogo. Mas deu tudo certo, viu, gente? Deu tudo certo, foi tudo tranquilo, tudo beleza. Bota o hino do peixe, vamos matar o assunto. Bota o hino do peixe aí. Em meio à demissão de Lisca e a busca no mercado por um argentino, que é o Sebastián Beccacece. Olha, o Santos, o elenco do Santos está treinando. O treinador interino é o Orlando Ribeiro. O auxiliar dele é o Claudomiro. Estão treinando. Hoje só com as reservas, né? Os restantes jogadores estão lá na academia. O Santos também tem a semana inteira para trabalhar, né? Tá tranquilo. Agora, além do como é que é o nome do argentino aqui, o Beccacece, Luxemburgo pode ser o gerente de futebol do Peixe. Agora, se o Beccacece fala, não, eu não vou, aliás, ele não tá nem querendo falar com o Santos, não tá interessando. Será que o Luxemburgo não assume? Não é. Aí, é diferente. Hoje a gente falava de identidade, que o Santos precisa encontrar o seu caminho. O Luxemburgo é um cara que tem identificação com o Santos. Sim. Foi campeão, trabalhando no Santos várias vezes, é um cara que conhece o DNA santista, tem competência sim, precisa, creio que está com vontade até de retomar nessa parte final de carreira. Depois que puxaram a tapete na política. O Filipão é um exemplo disso, né? Fazendo muito sucesso. Foi contratado para ser coordenador técnico. E o mesmo situação. O Mano Menezes no Internacional também, que estava desacreditado. Desacreditado. Então, o Luxemburgo no Santos já é uma outra situação. Eu acho que tem tudo para encaixar. Pelo menos esse trabalho um pouco mais simples de não deixar que o Santos caia e aí sim preparar um 2023 mais organizado. Recentemente ele fez o trabalho no Vasco exatamente igual. Seria uma boa. Portanto. E o Lisca, que foi demitido ontem, hoje ele já está de clube novo, né? Nosso horário está encerrado aqui, mas ele está no Avaí no lugar do Barroca. Você deixou para falar agora de propósito, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Ah, é? Então ele pediu 5 anos no Santos para fazer um bom time, né? Ficou 2 meses. Pois é. Nem isso. Semana passada o presidente do Santos Rueda falou que ele tinha prazer em segurar o Lisca até dezembro do ano que vem. Pois é. Agora acabou, né? Acabou. Depois desse falar até o ano que vem, manda o cara embora, chega, né? Carlão, até a noite, Carlão. Até já, tchau. Fabião, até a noite. Até mais, Cabelo. Guarani e Operário às 7 da noite e às 9h30 tem Ponte Preta e Ituano. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack.